Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos encerrar esse capítulo primeiro, que estamos tratando aqui do panteísmo, é a questão ou item número 16. Então, é o Livro dos Espíritos, a parte primeira, das causas primárias, capítulo 1, de Deus, panteísmo. Então, só para relembrar, o item ou questão 16. Peço aí o apoio de vocês, nós pedimos, para se inscrever em nossos canais, canal Espiritismo em Kardec, do Eric, do Michel, o Kardec Tube, e o Estudar Kardec, do Lauro. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Michel Macedo, boa noite, mais uma vez, muito bom estar aqui com você. Eric, boa noite também, muito bom estar aqui com vocês, né, compartilhando desse estudo, assim, fantástico. Passo para você, Michel. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos encerrando o capítulo 1 sobre Deus. Espero que a gente encerre esse capítulo com uma boa noção básica do que o Espiritismo pensa sobre Deus. Espero que a gente tenha ajudado de alguma maneira. Esse é um assunto muito rico, muito profundo, não só no Espiritismo. Então, que a gente possa, nesse primeiro momento que a gente passou por esse capítulo, ter ajudado, né? Sempre uma preocupação que tenha sido eficaz e contribuído para que a gente possa ir construindo conhecimento. Espero que todos participem, né? O Lau já falou da importância de curtir, compartilhar e também participar, mandar questões. Como a gente sempre diz, de preferência, primeiro questões que tenham a ver com o tema e sempre no finalzinho a gente sempre guarda uns minutos para tratar de questões, às vezes, que não são propriamente do tema, mas é importante a gente dar uma pincelada também para ajudar quem está estudando. Então, sejam bem-vindos e eu passo para o Eric. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui e espero que seja um excelente estudo. Muito obrigado. É isso aí. Então, já foi feito todos os pedidos. Vocês querem fazer aí algumas outras considerações? Ou nós já podemos ir para o compartilhamento? Olha, da minha parte, pode colocar, daí eu já leio, comento e já passo para o Eric também, para nós iniciar a rodada. Pode colocar 16 na tela aí que eu já... Então, é uma pergunta longa, né? É a última pergunta do primeiro capítulo, da primeira parte. Então, pergunta Kardec: pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se opor a esse raciocínio? Aí vem a resposta dos espíritos. A razão. Refletir maduramente não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Você pode colocar o comentário que eu vou ler também, depois a gente... Essa doutrina, agora é o comentário de Kardec, essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante o nosso pensamento. E não haverá sutilezas e sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima.
Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, ele está encerrando o assunto sobre Deus, né? Encerrando, evidentemente, entre aspas, né? Não que tenha esgotado o assunto, mas ele termina o capítulo falando sobre o panteísmo. E ele chega a propor aos espíritos, porque lembra que a gente viu que para eu pensar a ideia de Deus, eu tenho que usar como parâmetro os atributos que ele apresentou nas questões anteriores. Então ele tenta fazer uma tentativa, ele tenta mostrar para nós uma tentativa na pergunta 16, que aparentemente eu usaria os atributos de Deus e iria confirmar a ideia do panteísmo. Ele tenta mostrar se tem algum sentido eu tentar fazer isso, né? Linkar a ideia de panteísmo com a ideia dos atributos. Só que aí os espíritos vão mostrar que eu entro em contradições, porque eu coloco Deus como um ser material. E ao colocar ele como um ser material, eu entro em contradição com justamente com alguns atributos que foram apresentados. E lembra, se entrar em contradição, tem algum equívoco. Mesmo que essa ideia do panteísmo possa estar de acordo com alguns dos atributos, mas como ele entra em contradição com outros, já não vale. Então eu tenho que olhar os atributos como um todo, e a teoria que eu apresentar não pode, eu não posso concordar só com alguns pontos e contraditar outros. Ela tem que estar a favor de todos os atributos, né? Então, por isso que eles dizem, né, que a gente usando a razão, a gente vai ver como não faz sentido essa proposta. Por isso que o Espiritismo não vai admitir o panteísmo, né? Lembrando a todos, né, a ideia geral do panteísmo é que o universo, toda a natureza seria Deus, inclusive nós, né? Tudo que existe no universo seriam a soma de tudo isso seria Deus, nós seríamos parte de Deus, né? Então é a ideia do panteísmo, né? Deus seria tudo que existe. E aí o Espiritismo não vai admitir isso. Aí ele deixa bem claro, o Kardec no seu comentário, porque Deus é a causa, o Criador, mas eu não posso confundir o Criador com a sua obra. Então, o universo é obra de Deus, nós somos obras de Deus, mas nós não somos uma parte de Deus e nem a natureza. Então, o Espiritismo separa teoricamente, né? Deixa muito claro que Deus é uma coisa e o universo é outra, né? Claro que, isso a gente já comentou nos estudos passados, que a ideia do panteísmo surge justamente quando eu tento imaginar Deus. Quando eu tento imaginar Deus com as minhas ideias terrenas. É claro que se eu levo ao extremo essas comparações, eu caio nesse erro, que é confundir Deus com a natureza. Porque imagina, é claro que o panteísta não caiu no panteísmo por ingenuidade. É que ele tentou fazer algo, ele tentou usar a razão para imaginar Deus, só que ele não tinha a informação que o Espiritismo nos traz, que a razão, embora eu use ela para pensar sobre Deus, ela tem essas limitações. Então chega um ponto que nem a razão consegue me dar mais noções sobre Deus. É aí que eu paro.
Só que quando eu digo é aí que eu paro, eu tenho que dar uma boa razão para que o filósofo pare. E o filósofo não tinha as razões que o espiritismo dá. Porque o espiritismo vai mostrar que a outra faculdade que o espírito desenvolve quando se torna puro, que vai dar condição dele resolver a questão. Então, eu posso dizer para o estudioso do espiritismo, pare, não tente ir além. Porque para o espírita tem um progresso que ocorre depois, que continua ocorrendo até eu chegar numa fase em que eu possa entender. O filósofo não tinha essa informação. Então, é natural que ele tentasse resolver o problema de Deus usando da ferramenta que ele tinha. É uma tentativa de entender Deus. Só que ele acaba caindo em contradições, como essa. Imagina, a gente tenta imaginar o seguinte: Deus está presente em todo o universo. Porque a gente não pode imaginar algum ponto do universo em que Deus não estivesse. Mas, ao mesmo tempo, a gente diz, tá, bom, se Deus está em todo o universo, aonde que termina Deus e começa a natureza? Nota que quando eu tento usar a razão para fazer essa separação, eu não consigo. Por isso que o pensador cai no panteísmo. Só que o que os espíritos vão dizer? Não é assim. Ah, mas como é então? Vai ter que aguardar ser espírito puro para entender. Nota, então essa informação, aguardar para ser espírito puro para entender, só o espiritismo pôde dar. Porque o filósofo não tinha, para ele não tinha essa informação. Então é natural que ele continuasse usando a razão limitada e por isso que ele caía em contradições ou caía no próprio panteísmo. Então nota como o espiritismo fecha muito bem a questão. Os argumentos que o espiritismo dá só fazem sentido por causa daquilo que o espiritismo traz junto com ele, né? Uma vida que continua além da morte, um espírito que progride até se tornar espírito puro, e que aí adquire uma faculdade nova, que aí consegue entender o que com a nossa razão atual a gente não consegue. Então é por isso que ele consegue tomar um lado nessas questões difíceis, porque ele tem alguns elementos que o filósofo não tinha, né? Passar para o Eric. Exatamente, né? A gente tem que lembrar daquelas questões dos atributos de Deus, né? Então, como diz na Gênese, os atributos de Deus vão ser um critério epistemológico, né, para o espiritismo analisar as doutrinas. E a doutrina do panteísmo vai contra o atributo de Deus ser imaterial, e ele é imaterial porque ele é imutável. Lembra que a gente estudou isso, né? Se Deus não fosse imutável, as leis não teriam estabilidade. O universo seria caótico, né? Mas o universo é ordenado, tem uma única ordem, né? Então, Deus não pode ser imutável, então ele não pode ser material, porque a matéria ela é suscetível à mudança, né? A matéria muda o tempo todo. E justamente como o Michel falou, filósofos como Spinoza tentaram entender a natureza íntima de Deus porque não sabiam da questão do progresso que o espiritismo traz, né? O espiritismo não tem só essa vida, né? Vai ter outras vidas em corpos mais sutis, então até o estado de espírito puro. Então a gente vai compreender isso, não precisa tentar resolver tudo agora, né? Então o panteísmo não tem mais razão de ser, né? O panteísmo se torna algo irracional e contra os atributos essenciais de Deus que são infinitos, né? E ainda partindo do princípio, né, do atributo, de atributos de Deus, que é a perfeição, né, infinitamente perfeito em todas as suas perfeições. Quando nós admitimos, então, que nós somos uma parte de Deus, a gente cai num problema, embora que aqui eu não vi, né, se o panteísmo tratava de Deus como sendo perfeito, eu não sei se vocês conseguem me dar
essa resposta, mas admitindo que o panteísmo vai admitir Deus sendo, então, perfeito. Aí já tem um problema também de conciliar, né, essa informação de que somos parte de Deus, porque somos espíritos imperfeitos do ponto de vista de faltar aí conhecimento e moralidade. Eu não sei, a minha pergunta é a seguinte: faz sentido raciocinar assim? O panteísmo, ele desvia, né, da ideia de Deus ser perfeito, porque, né, sendo parte integrante e não somos perfeitos, logo, Deus, ele tem que ser imperfeito em algum momento. Ou esse raciocínio, Eric e Michel, o Michel e Eric, o que vocês têm a dizer desse raciocínio? Sim, esse é o problema que tu começa a entrar em contradição, porque, veja, a partir do momento em que tu tenta fazer um entendimento de Deus, em que tu atribui ele coisas que não são dele, eu vou de dedução em dedução entrando em contradições. É claro que o filósofo, os filósofos, eles colocam sempre possibilidades, né? O que eles tentam fazer? Eles criam uma tentativa de explicar, né, o seu sistema da melhor maneira possível. Então, eu sempre posso criar uma tentativa de salvar o meu sistema, né? Então, existem, por exemplo, visões da filosofia que eles colocam, por exemplo, que aquilo que vem, a criação de Deus, ela não poderia ser perfeita justamente porque Deus é perfeito. Então, olha até onde chegou a filosofia, porque é quando eu vou tentando usar a razão para algo que está no limite dela. É por isso que ele fala ali, tem uma parte que ele fala dos sofismas, né? Não haverá sutilezas de sofismas que chegam a resolver o problema da sua natureza íntima. Então, quando eu faço uma afirmação, aí eu tenho que argumentar ela. Daí, se surge um problema, eu crio uma outra argumentação para resolver aquele outro problema. Aí surge um outro problema, eu crio um outro argumento. Então, do ponto de vista de criar soluções, por isso que a filosofia ela é algo interminável, né? E a discussão está sempre aberta na filosofia. Então, vem, por exemplo, o filósofo que dá os argumentos dele do porquê ele não crê em Deus, aí veio o que dá o argumento porque crê em Deus, e aí até os filósofos, entre eles mesmos, eles admitem que a questão continua em aberto, né? Então, os vários entendimentos de Deus, porque eu posso ficar criando sistemas, eu posso criar alguma ideia de que o ser, enquanto esses pedaços de Deus eles estão separados, eles não estão unidos, eu tenho uma espécie de imperfeição, mas depois, quando eles voltam para o todo, a perfeição volta. Veja, teoricamente, Lauro, eu posso criar qualquer tipo de teoria, né, e defender. Agora, o que tem que ficar de importante para quem estuda no espiritismo isso? Qual vai ser a pedra de toque? Como é que Kardec vai fazer, ou como é que o espiritismo vai fazer para não cair nesse problema dessa dificuldade da razão de entender Deus? A grande jogada que o espiritismo tem, que daí sim vai ser inédita, é apresentar o espírito como um ser provado a sua existência, a realidade do espírito, ou seja, existe um ser que sobrevive à morte do corpo. O espiritismo vai mostrar através dos fenômenos que esse ser existe. Então ele coloca o ser espiritual na jogada, que isso vai ser algo muito forte para os ateus, porque o ateu ele vai justamente tratar o que o ateu vai fazer? Ele vai tentar usar da própria mundo material para mostrar como não há Deus.
Ele vai desconstruir a ideia de que existe um Deus justamente usando as ciências da matéria, justamente filosofando em cima disso. Então, quando eu boto o espírito na jogada, eu crio um problemão para o ateu, um problemão, porque aí a dedução natural da existência de Deus se faz de uma maneira muito, muito forte e natural, quando eu coloco o espírito na jogada, porque eu acabo com todos os argumentos. Por exemplo, os filósofos vão falar do caos, por exemplo, que é o universo material, eles vão falar do caos, para mostrar que não há inteligência nenhuma, para mostrar que é o acaso. Então, quando eu boto o espírito da jogada, aí tem um problema, porque agora eu tenho um efeito inteligente que não depende da matéria. Então, qual é a causa dele? Né? Então, esse é um dos pontos. E o outro ponto que o Espiritismo coloca, que aí atende a esse ponto aí da discussão sobre a natureza de Deus, sobre como Deus é, sobre separar Deus da natureza, é a questão do Espiritismo ter a lei de progresso. Então, eu tenho espíritos que conhecem a natureza íntima de Deus, que são os espíritos puros. Né? Eu tenho, então, agora, é como se a gente estivesse tentando estudar alguma coisa que eu não tinha nenhuma maneira de saber como é que é, mas agora eu posso me comunicar com alguém que sabe como é. E esse alguém que sabe como é pode me explicar o porquê eu não consigo entender como ele e o que falta para eu entender como ele, que essa é a contribuição do Espiritismo. Quando o Espiritismo coloca o espírito puro na jogada, que ele vai mostrar que o espírito puro tem uma faculdade que a gente não tem, eu soluciono esse problema também. Então, eu diria, até em termos de conclusão desse nosso primeiro capítulo, eu diria que isso seria talvez o mais fundamental para a gente ter de contribuição para o Espiritismo na discussão do assunto. Porque as demais discussões, os filósofos já faziam. Quando a gente tratou ali do conceito de Deus, quando a gente tratou das provas da existência de Deus, até mesmo os atributos de Deus, os filósofos já discutiam. O Espiritismo não trouxe nada de novo nisso. Mas por que agora com o Espiritismo isso que já era discutido ganha força? Porque aí sim o Espiritismo coloca esses dois elementos, que é a existência do Espírito e a revelação dos espíritos superiores, que aí sim a filosofia não tinha isso. É muito parecido na ciência, por isso que lá no início do estudo, vocês lembram que eu fiz aqueles esqueminhas lá como introdução, para quando a gente chegar nessa parte fazer sentido. Lembra que eu dei o exemplo que há muitas coisas que eu preciso de um aparelho para estudar, porque de forma direta eu não consigo. Eu dei o exemplo, né, dos planetas, ou até mesmo dos seres microscópicos. A gente somente com a razão e com os sentidos do corpo, a gente não consegue ter um estudo direto deles. Aí o ser humano desenvolve um aparelho que dá a capacidade agora dele estudar esse novo ponto da natureza. O Espiritismo ele faz algo parecido, porque ele, para estudar Deus, como a gente não pode estudar Deus diretamente, por isso que a gente não pode fazer ciência de Deus, mas eu posso agora ter informações de alguém que conhece Deus, que é o Espírito puro. E ele vai me dizer, olha, há um Deus, ele é assim, e você com as suas faculdades não vai conseguir ir além disso, mas se você progredir moralmente, você consegue desenvolver outras faculdades, que aí sim você vai poder ver Deus diretamente. Então, nota, agora eu tenho uma ajuda de um terceiro que me ajuda a esclarecer o processo. Ninguém na filosofia imaginou isso. Ninguém. É engraçado, o próprio Sponville, que eu estou lendo agora, que defende o ateísmo, todos os argumentos que ele coloca, o livro dele se chama O Espírito do Ateísmo, que eu aconselho quem puder, compre. O que ele faz no livro dele? Ele ataca todos os argumentos da filosofia e da religião
que tentam demonstrar que Deus existe. Ele ataca e dá ótimos argumentos. Só que tem dois detalhes na obra dele que faz o espiritismo crescer ante a obra dele. O primeiro, ele mesmo diz na obra dele que os argumentos dele também não provam que Deus não existe. Ele diz: os meus argumentos não provam que Deus não existe. Apenas eu acredito que os meus argumentos são melhores do que aqueles que dizem que Deus existe. Esse é um detalhe. E o outro detalhe é que de tudo que o Sponville ataca, o ponto esse que o Espiritismo apresenta, ele não ataca. Então aí a gente vê a força do Espiritismo. Ele consegue enfrentar os argumentos da filosofia nos outros pontos, mas aquilo que o Espiritismo traz, que é a ideia da existência do espírito provada cientificamente e a revelação dos espíritos superiores, inclusive superiores no sentido do espírito puro aqui, né, que conhece Deus e traz essa informação para a gente. E isso ele não ataca esse argumento. E por que ele não ataca? Porque ele não conhece, justamente porque isso é algo novo que o Espiritismo trouxe. Mas ele chega a dizer, agora para concluir aqui a minha fala, ele chega a dizer na obra dele que se fosse provado a existência da vida após a morte, os argumentos dele cairiam, se tornariam muito fracos. Ele chega a dizer. Então nota como ele já, através da imaginação do filósofo, ele já sabe que tem pontos fracos, teria pontos fracos o argumento dele se tivesse uma prova da vida além da matéria. E o Espiritismo deu essa prova. Então é impressionante como, às vezes, a gente pensa que a gente, às vezes, não tem noção da dimensão do quanto o Espiritismo, aquilo que ele trouxe de inédito, é muito forte. Às vezes a gente não tem essa noção. Aí quando a gente começa a ler as discussões filosóficas de séculos, a gente vê certas soluções que o Espiritismo conseguiu porque ele foi por outro caminho, que ninguém pensava. Que, aliás, ajuda a confirmar a verdade do Espiritismo, né? Que ele só pode ser de espíritos superiores, porque quando ele traz uma ideia que ninguém pensou, isso é uma prova de que o Espiritismo não pode ser produto da cabeça do ser humano. Porque ele traz um jeito de solucionar problemas filosóficos que ninguém tinha pensado. Então essa foi uma sacada de Kardec, assim, que faz ele ser o grande gênio. E o Espiritismo ser realmente o apelo supremo, né? Então isso é fantástico. Eric, fique à vontade. Isso que o Michel falou é interessante, né? Porque realmente o espiritismo, diferente dos debates metafísicos que tinha anteriormente, né? Kardec vai dizer na Gênesis, né, que é uma metafísica científica. Então, muitos debates, né? Você tinha diversas argumentações de todos os lados, mas o espiritismo se baseando nos dados positivos, né, da revelação dos espíritos, no controle universal, ele se limitava, né, não ia além do que a ciência não podia determinar e dava maior clareza a certos pontos, né? Então, por exemplo, além desse problema que o Lauro citou, né, tem a questão, por exemplo, do orgulho, né, que o panteísmo ele é uma doutrina que torna o homem orgulhoso, né, porque o homem, não podendo ser Deus, ele quer ser parte de Deus, né? O panteísmo transforma o homem em Deus. Então, é a confusão da criatura com o Criador, né? Então, além de todos esses problemas lógicos, tem o problema moral, né, no panteísmo. É o problema do orgulho, né? A mesma coisa com relação ao deísmo, por exemplo,
e Kardec vai falar nas suas obras, mas em obras póstumas ele apresenta, né, aquelas 5 alternativas. Ele fala, né, o deísmo é como a criança que acha que não precisa da assistência do pai, né? Que a ideia do deísmo é essa: Deus criou, pelo menos o deísmo clássico mais conhecido, né? Ele divide 2 tipos de deísmo lá, mas o deísmo mais conhecido seria Deus criou e deixou tudo rolando e não faz nada, não liga, né? É como a criança que acha que não precisa do pai, né? Então ele faz essa comparação. Então o panteísmo também teria isso, além disso, dos problemas lógicos, teria esse problema moral, né? É a criatura querendo se achar o criador, querendo se elevar ao patamar do criador, né? Exato. Bom, você levantou a questão da providência. Kardec, quando ele né, vai trabalhar sobre Deus, ele vai fazer né, ali a suposição de o fluido, né, está impregnado do pensamento de Deus. Né, o Kardec usa isso como uma suposição só para desenvolver a ideia. E o próprio Kardec vai dizer assim, olha, Deus pode estar num ponto, né, no centro do universo, se é que eu posso dizer assim, alguma parte? Não sabemos. O importante é saber que né, o pensamento dele pode se expandir por todo o universo. E eu penso que também, não sei se esse raciocínio aqui ele pode estar correto, já que o espírito ele vai progredindo, ele vai tendo um alcance, né? Ou seja, ele vai irradiando cada vez mais a sua capacidade para Deus que é todo-poderoso, poderia imaginar assim, então Deus pode estar num ponto e o seu pensamento irradiando para todo o universo, como Kardec vai levantar essa hipótese. O que vocês acham, assim, né, a partir da ideia? Olha, vamos imaginar Deus estando em um determinado lugar, mas como o pensamento dele é constante e está em todo o universo, Deus está sempre imanente, né? E entra a questão da providência. Aí, Michel, o que você diria sobre esse raciocínio? Boa. Se a gente for ler lá no capítulo da Gênese, quando ele vai criar essa analogia, essa metáfora, ele tem alguns detalhes que ele dá lá que é importante a gente levar em consideração. O que ele quer mostrar? Eu vou só criar a ideia aqui, depois eu leio o texto para a gente ver. Qual que vai ser a lógica que Kardec vai fazer? Né? Que é uma lógica natural a partir dos atributos. Né? A gente vai ter Deus para o Espiritismo, é isso que a gente chama de providência divina. Deus, ele está no universo, ele não é o universo, mas ele atua no universo, tá? É a ideia da providência, ele atua no universo, ele interage com o universo. Deus tem uma espécie de vontade, né? Ele não é simplesmente, por isso que ele é diferente, inclusive, do panteísmo. Ele não é simplesmente uma força da natureza, a natureza em si. Não, ele é um ser que está presente e atuante no universo. Aí Kardec vai mostrar, quando ele vai tratar disso na Gênese, bom, mas de que maneira Deus atua no universo? E aí ele vai mostrar que a gente não sabe como Deus atua. A gente não sabe como Deus atua. Uma das maneiras que a gente tem informação de que ele atua é através dos espíritos puros. Uma das maneiras que a gente sabe que ele atua é através dos espíritos puros e através de suas leis, tá? Mas a maneira como, digamos, o estudo disso, Kardec deixa claro que não. Aí Kardec ele cria uma ideia, fazendo uma analogia do espírito encarnado no corpo, simplesmente para mostrar que racionalmente, não é impossível a gente imaginar que isso seja possível.
mas não que seja dessa maneira. Esse que é o cuidado que a gente tem que ter. Aqui são, a parte da providência são 10 itens, eu quero ver se eu acho aqui, enquanto a gente conversa, a parte que ele vai dizer isso. Então, muito cuidado, ele só está querendo mostrar com a analogia, porque quem não conhece a analogia, eu vou comentar aqui para não ficar pensando, mas o que eles estão falando? Kardec, ele dá um exemplo seguinte, por exemplo, o espírito ele está no corpo. Nós estamos no corpo, encarnado. A gente não é o corpo. Mas, ao mesmo tempo, a gente preenche todo o corpo. Percebe? Então, da mesma maneira que a gente não é o corpo, mas a gente está ligado a todo o corpo. Não tem uma parte do corpo físico que o ser espiritual não preencha. Inclusive, ele irradia além do corpo. Tá certo? Então, é por isso que essa analogia ela é boa para a gente entender a possibilidade lógica dessa explicação. Então, Deus, ele cria esse exemplo. Seria parecido, Deus seria a mesma coisa. Mas sempre entre aspas, né? Deus preenche todo o universo, né? Embora não seja esse universo, e não tem nenhum ponto do universo em que ele não tenha acesso, que ele não saiba o que está se passando e acontecendo. Inclusive, isso inclui a gente, os nossos pensamentos mais íntimos. Agora, cuidado, a gente não pode separar Deus do pensamento de Deus. Não, entende? Eu sei que quando a gente começa a tentar imaginar, a gente naturalmente faz essas separações, mas é que não é uma coisa só. Entende? É uma coisa só que preenche tudo. E é difícil a gente imaginar isso, né? Eu uso um exemplo quando a gente for estudar o próprio perispírito. O próprio perispírito é difícil da gente imaginar. Porque lembra que ele diz que no mundo espiritual, quando a gente está só com o perispírito, a gente enxerga por qualquer parte. Não é como aqui no corpo que a gente, por exemplo, a gente enxerga pelos olhos. Então, por exemplo, se alguma coisa está acontecendo atrás de mim, eu não estou vendo. Se alguém tapar os meus olhos, eu não estou vendo. Se alguém desligar a luz, eu não estou vendo. Se alguém colocar uma venda, ou se, por exemplo, eu tiver alguma coisa cobrindo aqui o meu corpo do pescoço para baixo, eu não enxergo. Agora, o espírito, ele enxerga por todo ele, quando está fora do corpo. Então, até o perispírito já é difícil da gente imaginar, porque naturalmente a gente localiza as coisas, né? Então, Deus, ele está preenchendo todo o universo. Mas ele não é o universo. Só aí é difícil. Como é que a gente separa? Ele tá, mas não é. Fica difícil a gente separar. A gente entender onde é que começa um, onde é que termina o outro. Ao mesmo tempo, eu sei que Kardec fala lá do... Eu nem quero achar o texto aqui direitinho, porque eu sei que ele fala dessa questão de ter algum ponto específico que o pensamento de Deus esteja, e aí, quando necessário, ele se transporta, né? Eu lembro que tem isso no texto, eu vou ler ele aqui, vou passar para o Ex, se ele quiser ir comentando, que eu já vou procurar o texto aqui para pegar mais detalhes para abordar isso. Ô, Eric, então antes de você, enquanto o Michel procura, de você comentar, eu já vou mandar uma questão aqui para você. É o seguinte, o Michel tocou num ponto que é importante, que é a ideia do pensamento. Né? Então, os espíritos vão dizer que o pensamento é um atributo do espírito. Né? O espírito não é o pensamento, em si o pensamento é um atributo deste. Mas ambos se confundem. Parece que o Michel tocou nesse ponto. Então, olha, quando a gente fala assim, que o pensamento de Deus está, não significa que há uma dissociação disso. Podemos imaginar usar isso como também dedução, já que o pensamento é um atributo do espírito, eu posso fazer essa mesma afirmação ou seria leviano? O pensamento é um atributo de Deus, logo, pensamento e Deus se confundem. Seria leviano pensar assim, Eric? É porque
a gente não consegue, né, discutir a natureza íntima de Deus, né? A gente ainda não sabe, né? Então essas discussões não dá realmente para saber. Mas Kardec, na Gênesis, realmente usa essa analogia que você falou com como se Deus fosse um fluido, né, que tivesse em todo o universo, né? Vamos dizer assim, como se fosse o perispírito de Deus ali em todo o universo, né? E só que isso é uma analogia, né? Ele usa essa analogia também de um foco onde do universo onde Deus onde o pensamento de Deus se manifestaria, né? Mas ele tenta usar essas analogias, essas comparações, enfim, para a gente tentar compreender, né? Porque realmente é algo muito distante, né? Como o Michel falou, se a gente não entende ainda nem o perispírito, a natureza íntima do perispírito da alma, quanto mais de Deus, né? Então, e na obra O que é o Espiritismo, Kardec também usa uma metáfora como se Deus fosse um oceano e a gente tivesse mergulhado em Deus, né? Ou seja, a gente não é o oceano, mas a gente está mergulhado nesse oceano, né? Na obra O que é o Espiritismo. Então, o que a gente pode usar isso? A tentativa de metáfora, comparação, analogia, mas muito imperfeito ainda, né? E também é imperfeito tentar comparar Deus com o Espírito, né? A gente pode tentar fazer uma comparação, mas ainda é muito perfeito. Compreender realmente não é possível ainda. Perfeito, perfeito. Michel, você achou o texto, Michel? Eu estou com a Gênesis aqui, inclusive. É o item 29, Lauro. Aí, assim, li seu pensamento, viu? Tá nele. Agora eu preciso ver em que lugar aqui. Ó, mas eu vou ler todo ele, porque, inclusive, ele serve até para a gente ter como conclusão, já que a gente está finalizando o capítulo, porque ele diz assim, ó, nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Então ele diz, não tem nada. Ele pegou uma analogia, né? O sol ele tem um ponto fixo e aí ele irradia a sua luz. Então Deus ele está aqui fazendo um exercício de pensamento, né? Eu poderia imaginar um ponto de onde Deus irradia para todo o universo o seu pensamento, tá? Mas nota que ele não separa. Não é que tenha, não é que, por exemplo, lá no centro tem tá Deus e aí o pensamento corre para uma parte, mas não corre para outra. A gente já vai ver que ele vai mostrar que se essa irradiação existe, ela é para todo o universo ao mesmo tempo. Percebe? Então ela é uma só, né? Não há uma divisão. Ele diz assim, ó, mas onde esse foco? Então a primeira questão é o que ninguém pode dizer. Então, nada obsta que possa haver um foco, mas onde? Não sabemos. Primeiro ponto. E agora ele vai mostrar como esse foco ele não vai ficar num ponto só. Olha só, provavelmente não se ache fixado em determinado ponto, como não está a sua ação, sendo também provável. E nota que ele bota tudo no si, né? No si, porque a gente já vai ver no final que ele vai dizer, a gente não tem como saber. Ele vai dizer assim, ó, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ambiguidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo. Poder-se-ia ainda admitir a título de hipótese, olha como ele é cuidadoso, que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte, em parte nenhuma. Então não há nem deslocamento. Por que não há um deslocamento?
Porque na nossa ideia há um deslocamento, né? Eu estou num ponto, se eu quero atingir outro, eu tenho que ir até lá. Mas é como Deus já preenche tudo, ele não se desloca, porque ele já estava ali. Mas nota que ele coloca, provavelmente, nada impede, a título de hipótese. Porque ele. Agora eu vou ler o 30, é importante a gente ler o 30, porque daí o 30 deixa claro a opinião dele. Porque ele, olha o que ele diz. Para ficar claro, diante desses problemas insondáveis. Olha a palavra. Então é insondável. Cumpre que a nossa razão se humilhe. Então ele está dizendo, não adianta, eu tenho que fazer, a razão tem que aceitar. Se eu ficar tentando usar a razão para continuar, eu não soluciono o problema, eu começo a cair em contradições. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom, essa é a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemos. Então aqui ele está dando o que a gente pode saber. Então Deus existe, Deus é soberanamente justo e bom, a sua solicitude a tudo se estende, então ele é atuante em todo o universo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, de onde se segue que devemos confiar nele. É o essencial. Aí a frase final, quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Então, a resposta do Espiritismo para essas questões é jogar para o futuro o problema. Mas por que o Espiritismo pode fazer isso? Porque ele apresenta um futuro. Essa é a chave. Ele pode jogar o problema para o futuro porque ele apresenta esse futuro. É isso que as religiões e as filosofias não tinham. Por isso que ela continuava tentando resolver o problema agora, porque como para ela não tinha futuro, percebe a lógica? Como para ela não tinha futuro, ela só tem o agora, ela tem que tentar com o que tem agora resolver o problema. Daí ela fica imaginando, como a gente está fazendo aqui. Mas aí Kardec diz, não, joga para o futuro isso. Ah, mas como que o Espiritismo faz isso? Apresentando o futuro. A vida continua e há um processo de evolução que quando eu me torno espírito puro, aí sim eu desenvolvo uma faculdade, uma faculdade nova, em que eu consigo entender essas questões sem cair em contradição. Então é por isso que eu digo, a gente tem que focar nisso. Os limites que o Espiritismo dá, mas as justificativas que ele dá para aceitar esses limites, só ele pode dar. Que é a revelação, o progresso e a existência do Espírito. Essa é a grande contribuição do Espiritismo. Né? Porque, por exemplo, a religião poderia dizer assim, ó, nós não temos como saber porque é um mistério. Bom, é uma justificativa muito fraca para eu desistir de ficar pesquisando. O Espiritismo dá uma mais forte. A justificativa dele de jogar para o futuro é mais forte do que a religião dava. Não é apenas um mistério. Ele explica por que desse mistério e quando que ele vai ter fim. Então, esse o Espiritismo ganha força com isso, né? Eric? Lauro, você pode abrir eu te mandei um texto no WhatsApp, você consegue abrir? É a pergunta 177 do O que é o Espiritismo, lá na última parte que tem as perguntas. 147, quer dizer. Lá da última parte do que é o Espiritismo, que vai explicar bem essa questão. Até a Mônica aqui no meu canal está perguntando sobre como compreender essa questão, né? Como é que Deus está em todo o universo, mas Deus não é o universo, né? É o capítulo 3, né? Solução de alguns problemas. Exatamente. É a última questão? O homem depois da morte? Exatamente. 147. Então é a anterior, então. Deve ser o homem durante a vida terrena. 117. 140. Não, então é realmente. 145. Que vai usar essa metáfora que eu falei do oceano, né?
147. Foi lá. Aí, pode dizer assim, 147. Se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? A resposta: Deus está em toda parte porque em toda parte ele irradia, podendo dizer-se que o universo está mergulhado na divindade, como nós o estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, porém, estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que oculta a seus olhos e que não se dissipa senão à medida que eles se desmaterializam, se purificam. Os espíritos superiores são, pela vista, em relação a Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos, verdadeiros cegos, né? Então ele usa de novo essa comparação, né? Tanto, vamos pensar assim, é como se a gente tivesse mergulhado, né? Deus fosse um oceano, a gente tivesse mergulhado em Deus, ou Deus fosse a luz do sol, né? A luz do sol irradia na Terra, a gente está mergulhado nessa luz, mas a gente não é essa luz, né? Que ilumina a gente. E ele usa de novo a metáfora, a analogia com o cego, né? É como se fosse, você tenta explicar a luz, as cores para um cego, né? Você não vai conseguir, porque falta um sentido que a gente só vai conseguir na perfeição, como a gente estudou aqui a questão do Livro dos Espíritos. Então, essa questão do que é o espiritismo é bem interessante também para entender isso. Eu vejo pouca gente citando o que é o espiritismo, mas tem lá, é muito interessante, lá no final tem essas questões que são igual ao Livro dos Espíritos, são bem didáticas também para compreender, né? Muito bom, muito bom. Tem uma questão aqui, eu não sei se a Lucimar terminou, acho que ela não terminou ela não, mas eu queria trazer aqui, embora que a gente vai sair um pouquinho do tema, mas já o tempo já está esgotando, ninguém morre se não for ora, entre aspas, né? Essa afirmação é correta? Na questão 853, os espíritos dizem que se não tiver chegado a hora, não pereceremos. Dúvida alguém que aí ela não terminou, mas assim, vocês querem fazer algum comentário sobre essa questão? Podemos comentar, sim. A gente tem que ter cuidado com essas questões, Lucimar, porque o movimento espírita criou uma ideia de destino, né? Uma ideia de que tem um dia, uma hora determinada para a gente morrer. E por que a gente tem que ter cuidado nessas questões? Porque quando os espíritos vão tratar de fatalidade nas obras, a gente vai estudar isso em algum momento mais a fundo. Lembra que eu não posso entrar em contradição com a ideia do livre-arbítrio, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não criar uma ideia de destino que eu sei que todo o movimento espírita criou, que os romances espíritas criaram. Então é muito difícil a gente falar. Às vezes a gente fala e parece algo tão de outro universo, porque o movimento espírita já criou uma ideia, né, de uma espécie de destino, que umas coisas tinham que acontecer, já estava escrito, era para ser assim. Mas a gente vai ver que essas questões, quando os espíritos falam da hora da morte, ou instante da morte, né, não é assim, no sentido de que está escrito no dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal, o fulano tem que desencarnar. Quando eles falam da fatalidade da morte, significa que uma vez dadas as causas que trazem a morte, não há como voltar, não há como não há como não acontecer a morte, tá? Então a morte ela é inevitável a partir do momento que as causas são dadas, né? Agora o espírito, que é o ser que tem a liberdade, ele sempre tem que usar da sua liberdade para evitar a morte. Porque justamente se ele não usar da liberdade de escolha para evitar a morte, ele pode morrer
antes da hora. Olha só que interessante quando eu entendo a ideia da fatalidade da morte junto com a ideia do livre-arbítrio do espírito. Que vamos imaginar que a gente coloque como verdade a ideia, que muitas vezes as pessoas pensam, de que está fixada a hora da morte, está determinada a hora da morte. Vamos imaginar, vou pegar eu como exemplo para ninguém se sentir mal, né? Imagina que tá destinado que eu vou morrer, hoje é 19 de agosto, dia 21 de agosto eu vou morrer. Está escrito. Não tem como escapar. Está determinado. Às 15 horas da tarde do dia 21 de agosto de 2024, Michel vai morrer. Bom, então significa que eu posso fazer qualquer coisa, agir de qualquer maneira nesses 2 próximos dias, porque eu não vou morrer, porque a minha hora é só no dia 21. E aí eu começo a ter ações e atitudes que fazem eu morrer no dia 20, por exemplo. Imagina, eu entro num carro e vou viajar a 200 por hora na estrada. E eu digo, não, fica tranquilo, Lauro, vem de carona comigo, porque como está marcado que eu vou morrer só o dia 21, agora dia 20 eu posso dirigir na estrada a 200 por hora, que não vai acontecer nada. Por quê? Porque já está determinado que dia 21 eu vou desencarnar. É óbvio que aí eu posso causar a minha morte, por uma livre escolha minha. Então, as minhas ações, elas podem interferir no momento da minha morte. Da mesma maneira que a pessoa pode estar acreditando que a hora da morte dela chegou, mas ela tem sempre que usar da sua livre vontade, do seu livre-arbítrio, para viver. Porque senão ela... Imagina, ela acha assim, não chegou a minha hora, então eu vou ficar aqui de braço cruzado, eu vou esperar a morte terminar. Mas se ela tivesse chamado uma ambulância, se um médico tivesse atendido ela não morreria. Então, nota, eu tenho que cuidar para não fazer uma leitura ingênua de que já está escrito. Então, a morte é uma lei natural. O que é uma lei natural? Ela vai acontecer inevitavelmente para todo mundo. E quando a causa dela se der, a morte vai acontecer, não importa o que seja feito. Mas esse acontecimento é um fenômeno que tem que acontecer naturalmente. Ele não pode ser provocado por mim e nem por outra pessoa. Percebe? Porque se for provocado por mim é suicídio, se for provocado por outra pessoa é um homicídio. Então, eu não... exatamente, a pergunta que ela coloca, se a pessoa que se expõe ao perigo pode estar se expor mais claro? E aí a pessoa está sendo negligente com a própria vida. Ela se expõe ao perigo sem necessidade, a morte pode acontecer. E ela vai ser responsabilizada por isso. Ela vai ser responsabilizada por isso. Porque senão não haveria livre... Olha, isso aí a gente vai aprender mais para frente. Da mesma forma que para analisar as teorias eu uso os atributos de Deus, eu também vou usar as leis morais. Se fosse assim, imagina, tenta imaginar o contrário. Tenta imaginar o contrário, que a gente poderia se expor a qualquer perigo e a morte não chegaria. Bom, não haveria justiça, não haveria liberdade, não haveria... Porque aí a pessoa poderia ter uma atitude imoral. Aliás, o principal exemplo disso é a pessoa que tira a sua própria vida, né? É o maior exemplo de que não está determinada a hora. Porque se tivesse determinado, a pessoa tentaria 15, 20, 50 vezes e nunca aconteceria, porque não é a hora. Mas então o livre-arbítrio pode alterar a hora. Claro que quando os espíritos falam a palavra hora, a gente decide, então, qual é a hora? A gente não sabe qual é a hora. Porque ela vai se dar por causas naturais. Por causas naturais. Até mesmo na questão dos acidentes, por exemplo. Tem uma questão dos espíritos que eles dizem assim, digamos que uma pessoa está passando por uma calçada, cai uma telha na cabeça dela. E a pessoa morre.
Eu não sei exatamente assim, mas a lógica é essa, tá? Aí Kardec vai perguntar, bom, a telha caiu porque a pessoa tinha que morrer. Agora eu não vou lembrar da questão, mas a ideia é o seguinte: não é que a telha caiu para matar a pessoa. Os espíritos vão dizer, a resposta eu lembro. Os espíritos vão dizer assim: a telha iria cair. Por quê? Porque ela estava se soltando, estava quebrada, ela estava ali por cair naturalmente. Mas aí os espíritos eles podem inspirar a pessoa a passar por ali naquele momento em que a telha vai cair. Então eles juntam dois eventos diferentes e aí acontece. Mas não estava escrito que a pessoa tinha que morrer com a telha na cabeça. É que os espíritos aproveitam as leis naturais para que os acontecimentos se deem. Ele vai dar o exemplo, né, da ponte e a exemplo da escada. Né? Eu falei a telha, mas eu não lembro qual é que é Não, o... também tem da telha também. Né? E aqui já, desculpa te tomando a palavra, então você, né, ficou claro, a morte é um fenômeno natural, então está aí dentro das leis de Deus, então nada ocorre, os Espíritos vão dizer isso, nada ocorre sem que Deus queira. Por quê? Porque são leis que ele estabeleceu, elas são perfeitas, são imutáveis, então chegou a hora da morte, vai acontecer. Os Espíritos vão dizer que de fatal, né, Eric Michel, de fatal a morte, porque essa é inevitável, é um fenômeno natural. Mas, Michel, passo para você, desculpem. Não, mas é que eu sei que essa questão essa questão da fatalidade do livre-arbítrio já faz horas que eu tenho que elaborar um material mais completinho, mais convincente para tratar disso. Porque quando a gente trata assim as questões, é mais difícil de argumentar, né? Porque a gente esquece alguns pontos e tal. Então, eu posso até dar mais uma pesquisada essa semana para trazer mais elementos para a Lucimar, só que ela vai ter que me lembrar semana que vem de perguntar. Ela pergunta de novo sobre isso, que essa semana eu vou dar uma lida sobre isso de novo, para trazer mais elementos, porque, claro, eu não tenho todas as questões na cabeça. Mas o que eu posso dizer é que o livre-arbítrio interfere sim. O livre-arbítrio interfere sim. Não é assim tão ingênuo como a gente pensa. Não sei se o Eric tem também algumas coisas que ele possa lembrar que eu não estou lembrando para ajudar. Eu não sei se o Lauro pode colocar na tela a questão que a moça citou. Eu acho que seria útil, né? O número da questão que esclarece bem a questão, mas eu queria citar também essa questão 146, né? Que fala que o assassinato pode interromper uma vida de provas ou expiações, né? Ou seja, pode, da mesma forma que o suicídio também, né? Pode interromper antes do momento certo, né? Porque você não pode, ninguém está predestinado a fazer o mal, né? Ninguém está predestinado a fazer o mal. Então, se você tira a vida de outra pessoa, não é que aquilo estava escrito assim que tinha que ser daquela forma. Mas a questão que a moça citou aí, você pode colocar na tela, que eu acho que esclarece bem essa questão do fatalismo, né? Que ele vai dizer, fatal só há de fato no momento da morte, né? Fatal só há de fato no momento da morte, né? Nesse momento, de uma forma ou outra você vai ir, né? Mas claro que você pode, pelo seu livre-arbítrio, você pode adiar, você pode fazer com que esse momento chegue mais cedo, né? Aí Kardec fala, né, da prudência que você deve ter, né, que você não vai se colocar em risco à toa, né? Se você atravessar uma rua sem olhar para os dois lados, você, na verdade, você está se suicidando, né? Isso é um tipo de suicídio. Ou, por exemplo, se você se alimenta muito mal, né, fuma, bebe, é lógico que você vai criar doenças no seu corpo que você vai desencarnar mais cedo, né?
É óbvio isso. Então, mas Kardec, nessa questão que é a Lucimar, se não me engano o nome dela é essa, né? Ela comenta, ela esclarece bem. É só vocês lerem lá que fala, é fatal no sentido do termo só o momento da morte. Mas é claro que isso pode vir antes por questões do livre-arbítrio. O Lauro vai colocar na tela. E esse momento que eles falam não é uma data. Não é uma data pré-determinada. É isso que é importante as pessoas entender. Quando eles falam que fatal só é o momento da morte, não é que aquele momento está pré-determinado, né? Porque é o momento em que as causas se derem. É o momento que as causas que vão fazer com que aquela morte ocorra se dê. Aí é inevitável. Então, se eu não tenho, se nenhum outro evento natural consegue interromper aquela morte, ela vai se dar. É nesse sentido que ela é fatal. Dada a causa, vai se ter o efeito. Então, é assim que a gente tem que entender. Não que quando eles dizem um instante da morte, que tem uma data já lá fixada, anotadinha. A gente está puxando exemplos, né? O Eric deu o exemplo do. Meu Deus, agora que eu vi que já passou do horário. Mas só para concluir, o Eric deu o exemplo do assassinato, né? É uma prova de que o livre-arbítrio fez acontecer uma morte que não era para acontecer. Eu dei o exemplo do suicídio. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente pega a revista espírita, os espíritos dizem para Kardec que se ele não mudasse os hábitos dele, da quantidade de trabalho que ele estava, o tanto que ele estava trabalhando e não estava descansando, ele ia morrer e ia prejudicar o espiritismo. Percebe? Mesmo Kardec, espírito superior, se ele não mudasse ali os hábitos dele, ele ia morrer e a doutrina ia ser prejudicada. Então os espíritos chamam a atenção dele. Olha, se tivesse uma data fixada para Kardec morrer, os espíritos não iam se preocupar, pode fazer à vontade aí, porque você agora não vai. Não, os espíritos tiveram que chamar a atenção do livre-arbítrio de Kardec, dizer, olha, se você continuar dando essas causas, o efeito vai ser a morte. Nota que é fatal até para um espírito superior. Ele é fatal, ele é espírito superior, missionário, que tinha que trazer o espiritismo, o livre-arbítrio dele poderia ter atrapalhado. Porque aí os espíritos precisaram do livre-arbítrio dele, que ele mudasse. Por quê? Porque ele estava criando as causas. E aí, quando as causas são criadas, é fatal. Quando as causas são criadas, é fatal. Eu não consigo usar outro fenômeno natural para evitar. É como se a gente estivesse num prédio aí de 70 andares e eu me atirasse. A não ser que algum outro evento natural aconteça, eu vou morrer. É fatal. Percebe? É nesse sentido que a gente tem que entender. Não como uma data, num dia que estava determinado. Aqui o Luciano, isso que é o bom do pessoal nos ajudar. O Luciano lembrou da questão 526, que é a questão da escada. Eu falei da telha, mas era escada, mas a lógica é basicamente a mesma, né? Mas tem a telha, né? Tem a telha também. Tem? Não lembro. Tem a da telha, tem essa da escada que o Luciano lembrou bem, e tem da ponte. São 3 exemplos muito bem claros para a gente. Eric. Mas eu vou pesquisar um pouquinho mais essa semana, se der tempo, e eu trago para o Lucimar para ajudar mais, porque eu sei que já tem várias segundas que ela tem perguntado sobre esse assunto. Eu quero ajudar ela a pegar mais. Mas é um bom projeto de pesquisa, tá? Porque como a gente já está fazendo outro, não tem tempo. Mas, por exemplo, se a Lucimar quiser e tiver tempo, é um ótimo pegar tudo nas obras de Kardec que fala sobre isso, reunir e montar um bom trabalho sobre isso. É uma excelente... Porque precisa de tempo para juntar tudo, né? Bom, da minha parte eu quero agradecer o Lauro, o Eric. Se semana que vem a gente tenta dar mais um passo, ajudar mais, fazer mais pesquisas, né? E também prosseguir com o nosso estudo.
essas questões de Deus vão voltar outras vezes, então a gente, de uma certa maneira, vai estudar mais também. Eu sei que nem tudo a gente consegue responder, uma pela nossa própria capacidade, que é limitada, e outra porque o próprio estudo faz com que algumas coisas a gente tenha que tratar agora, depois deixar outros desenvolvimentos para depois, é assim mesmo, né? Mas eu espero que tenha ajudado e que as questões que vão ficando, o pessoal vá anotando, vá mandando. Agradecer a todo mundo que participou e até segunda que vem passar para vocês. Eric. Eu estava tentando colocar na tela aqui a questão sobre a fatalidade, mas eu não consegui, mas é só vocês irem lá no capítulo, na lei de liberdade, né? As leis morais, lei de liberdade e fatalidade, que tem lá a questão que esclarece essa questão que foi perguntada, né? Que é a questão que a moça citou aí sobre a fatalidade e as prudências, né? Que o espírito deve ter, né? Para evitar o desencarne, né? E é claro, né? Como o Michel falou, né? Não é que o espírito escolhe um dia, uma data, um minuto, um segundo que ele vai desencarnar, né? Não é isso. Aqui, pelas leis da natureza, né? Há um momento que o nosso corpo, obviamente, vai chegar ao fim, né? E isso são as leis de Deus que regem todas essas questões, né? Seja naturalmente, por velhice, ou pelas provas e expiações que a gente vai passar alguma enfermidade, o nosso corpo, as leis naturais vão levar ele ao desencarne, né? Mas é isso. Queria agradecer. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Eric. Obrigado, Michel. Obrigado aí a todos e a todas que participaram aí, deixando seus comentários, nos cumprimentando. Amanhã nós temos às 18 horas o estudo da Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1858, no mês de março, e já fica o convite, caso vocês queiram vir participar conosco do estudo, tá bom, pessoal? E nos encontramos, então, aqui, o Eric, Michel e eu, na semana que vem, para darmos continuidade. Vamos iniciar, então, o capítulo 2, que é dos elementos gerais do universo, e a partir da questão, o item 17 e seguintes. Pessoal, um abraço a todos, fiquem em paz e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!